Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E eu pediria a você mais uma vez que participasse deixando teu comentário. Isso mesmo, é muito importante, porque, como eu já disse, eu leio todos os comentários e leio mesmo. Não é uma bravata minha, leio mesmo. E a partir desses comentários, fico inteirado das opiniões de vocês. Às vezes reformo, mantenho as minhas opiniões, eu diria às vezes abrando, outras vezes inclusive eu aplico um tom de mais gravidade, dependendo da forma como vocês entendem o tema, e eu também. E esse tema aí é muito importante porque de fato isso acaba refletindo, como refletiu no meu entendimento, o jogo do Flamengo dentro do campo. Mais uma vez eu quero afirmar aqui para você sobre o meu entendimento do que aconteceu no jogo de quinta-feira. Para mim, o Pedro fez muita falta. Vale mais a pena falar sobre isso, porque mais especificamente, porque tem um jogo quinta-feira, o placar foi magro e o Flamengo vai ter que dar um jeito. E o Landim sabe disso, o Braz também, o Spindel, todos que fazem parte da comissão técnica sabem disso. Eu acho que você também sabe, o Flamengo vai ter que dar um jeito para poder se classificar, porque as tomadas de decisão do Landim nesse episódio, considerando que ele não estava nem aqui no Brasil, ele estava lá nos Estados Unidos para poder averiguar meios de apresentar um projeto, uma ideia mais crível de SAF aqui no Flamengo. Ou seja, na verdade a situação bem complicada aqui, e o companheiro lá nos Estados Unidos, você vai falar, é uma viagem que já estava programada, mas isso também repercutiu muito mal aqui no Flamengo. É o seguinte, vocês sabem que até mesmo em momentos de vitória, em momentos de conquista de títulos, os bastidores aqui da Gávea, os bastidores políticos aqui da Gávea, realmente são sempre muito conturbados. Ainda mais quando, por incrível que possa parecer, a eleição apenas no ano que vem, mas tem uma disputa. Eu não diria nem que a oposição tem alguma chance até agora, só se realmente houvesse um problema muito grande. A oposição tenta se articular, vai apresentar um nome, não sei qual vai ser, até porque também a oposição aqui não é unida, mas tem uma disputa muito grande para saber quem é que o Landim vai indicar para compor a sua chapa. O Landim não pode concorrer outra vez se realmente não houver aquilo que algumas pessoas falaram na mídia sobre uma possível tentativa de reforma do Estatuto do Flamengo, para que o Landim pudesse concorrer novamente, ou então uma reforma também no Estatuto para poder prolongar a estada do Landim por mais um ano. Isso aqui está muito indefinido ainda, por enquanto não tem nada no Conselho, mas nós sabemos que tem alguns companheiros que disputam realmente uma indicação do Landim para que sejam candidatos à campanha pela situação no ano que vem. E aí, meus amigos, é o seguinte, essa decisão, concordando você ou não, mas essa decisão que o Landim tomou de punir o Pedro, de dar sinais de que o Flamengo, através do seu presidente, esteve mais com o Sampaoli do que o Landim, desagradou a muita gente aqui, inclusive até a aliados que não concordaram com isso, principalmente depois que o resultado se anunciou magro no final da partida. Aí, na verdade, houve uma análise técnica e política também sobre a forma, sobre a condução do presidente do Flamengo, da gestão do Flamengo nesse caso. O entendimento aqui é que realmente falta habilidade, falta capacidade de liderança ao Sampaoli para poder fazer gestões no elenco e abrandar crises. Porque o Sampaoli é um técnico
que é bastante experiente, independente de não ser muito vitorioso, mas é um técnico muito experiente, e caberia a ele, eu também acho isso, eu tenho falado isso para vocês, mas caberia a ele fazer gestões, ser superior, entender que o que aconteceu com o Pedro, o que estava acontecendo, é absolutamente normal num grupo. Às vezes a insatisfação, ela não transborda, mas em outras oportunidades sim, como foi o caso do Pedro. O Pedro realmente foi bem transparente em função da sua insatisfação. E o problema todo residiu naquele jogo contra o Galo. Mesmo quando ele não entrou, ele foi preterido, ele ficou ali no banco, ele viu o Cebolinha entrando, viu o Luiz Araújo entrando, viu o Gabigol jogando mal, e a partir daí ele não entrou e ele ficou bem chateado. Então, o entendimento é o meu também, de próceres importantes aqui do Flamengo, de que faltou habilidade ao Sampaoli para poder evitar esse tipo de situação que repercutiu muito mal, porque eu soube aqui que realmente consideraram a demissão do Sampaoli e que ele, na verdade, não foi demitido, não foi nem pela multa, porque poderiam chegar a um acordo com o Sampaoli ali. A questão toda foi realmente o Landim, que se apresentou ali como advogado do treinador e ainda fez questão de punir o Pedro pela indisciplina dele. Algo que realmente chocou muita gente aqui, como eu falei, inclusive aliados, justamente porque era um jogo importante, um jogo de Libertadores, ele já havia sido punido, e a ideia aqui é a seguinte: caramba, está à mercê dos desígnios de um despreparado, que é o Sampaoli. Eu estou contando o que eu ouvi aqui, apesar de que seja a minha opinião também. Está à mercê de um despreparado e ainda por cima toma um soco na boca e é multado e ainda fica fora de um jogo onde o Flamengo realmente precisava dele. E o jogo também foi muito ruim, o trabalho dele também é muito questionado aqui. Então, para contar para vocês exatamente o que aconteceu, a demissão dele chegou a ser cogitada e não foi por causa da multa. O problema foi exatamente o Landim que o manteve aqui. Você pode até dizer que seria temerário demitir o Sampaoli. Eu sinceramente também acho que essa confusão toda deveria ter sido evitada. Eu não gosto do trabalho dele não, mas eu não era pela demissão dele, mas eu esperava mais do Sampaoli, dentro do campo e fora do campo também. O extracampo do Sampaoli é muito ruim, eu esperava mais dele nessa confusão toda. Eu ainda me recordo que estava fazendo aquela live de pós-jogo e aí a bomba eclodiu e eu disse o seguinte: olha, eu espero que o Sampaoli realmente saiba adotar a conduta mais apropriada. E ele não adotou, isso está sendo muito questionado aqui, e isso foi cobrado também do Landim. Na verdade está sendo cobrado agora porque ele estava viajando. Então o Sampaoli não fez as devidas gestões no elenco, atuou tentando atenuar o que o preparador físico dele fez, ainda tentou mantê-lo, achou que realmente era um exagero, ele achava que os dois poderiam se entender e de maneira alguma, por isso é que ele não foi falar com o Pedro, essa história de que ele tenta proteger o Pedro porque o Pedro é agente dele também. Isso aí não se mostrou verdadeiro no dia a dia do Flamengo nessa semana, ao menos até ontem. Isso aí me falou aqui um companheiro que vive o dia a dia da Gávea. Então não é algo que seja tão simplório assim, e o que realmente exacerbou ainda mais, o que tornou mais problemática toda essa situação foi justamente a punição do Pedro. E aí eu quero dizer a você o seguinte: o Sampaoli se sentiu prestigiado, mas de fato isso desagradou a muita gente aqui. Então é aquilo que eu digo: nada que o tempo não cure, nada que o tempo não venha mudar. Nós sabemos que a política também é muito volátil, ela vive de momentos, de conjuntura. Nada que uma classificação, companheiro, agora na quinta-feira, para as quartas de final, não abrange. Agora, se por acaso,
eu quero aqui dizer a você, não se classificar, esse caldeirão vai efervescer ainda mais. Se o Flamengo não se classificar na quinta-feira, em função do jogo ruim que fez na quinta-feira passada, e com esse placar magro, correndo um risco sério, porque nós vamos levar muita pressão. Se por acaso acontecer algum desastre, a situação vai ficar realmente muito complicada aqui, porque a oposição e alguns aliados vão pedir providências. Então estou aqui agora, direto da Gávea, falando com vocês, exatamente no campo do Nunes aqui, onde o Nunes joga bola, onde muita gente joga bola. Enfim, eu sinceramente quero mostrar aqui para vocês o que está acontecendo, porque realmente é verdade. E o meu objetivo aqui é o seguinte, torcer junto com vocês para que o Sampaoli seja menos vaidoso, que o Sampaoli vá lá, converse com o Pedro, que o Pedro seja agregado novamente ao elenco, inclusive até porque, eu quero te falar, todos os jogadores apoiam o Pedro, todos, é uma unanimidade isso. Essa história aí que os jogadores estavam contra o Pedro, isso aí não era verdade não. Todos os jogadores apoiam o Pedro, estão todos com o Pedro, realmente todos com o Pedro. E aí é óbvio, né, tem pessoas que falam aqui, meus amigos, que o jogo ruim, a baixa rotatividade no campo de quinta-feira, deu-se exatamente em função da contrariedade, da animosidade dos jogadores para com o Sampaoli. E eu não posso afirmar isso para você, sinceramente me custa acreditar, mas que eu falei durante a transmissão da Flazoeiro TV no meu pós-jogo que a rotação do Flamengo estava muito baixa para um time que tinha que fazer um resultado dentro do Maracanã contra o Olímpia, isso aí eu também achei muito estranho. Bom, é o seguinte, meus amigos, mais tarde tem um vídeo onde eu vou descansar. Eu não vou fazer live porque a minha voz não tá boa. Amanhã tem uma live de pré e de pós-jogo, Flamengo e Cuiabá. Deixa o seu like, se inscreva no canal, participe, deixa aí o teu comentário, entenda aqui o meu propósito. Como eu falei, a situação ficou complicada e vai ficar mais ainda se por acaso acontecer um desastre, mas se Deus quiser e São Judas Tadeu também, não vai acontecer não. Mais tarde tem um vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Saudações rubro-negras, se inscreva aí no canal, deixa o like e participe. Grande abraço.